ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte desta conversa com a atriz e criadora Carla Maciel. Depois, no final da primeira parte, termos ouvido um áudio surpresa, emotivo, da também atriz Rita Calçada Bastos. Antes de mais, um comentário ao que ouviste. Já te recompuseste? Então, É verdade, é uma carta de amor. Eu e a Rita já passamos por muito juntas, somos amigas, eu tenho boas amigas, bons amigos, é verdade. Sinto que ela faz parte da minha vida. E sim, a Nina, não só a Nina, a Clarice também. Ainda hoje estive a ouvir um podcast sobre a Clarice e há tanta coisa na Clarice que ela escreveu e que também tem a ver comigo. Clarice Lispector. Sim, Clarice Lispector. Mas a Nina é aquele espetáculo que infelizmente não conseguimos estrear em Lisboa. Ainda vamos conseguir. Ainda quero ver. Nina de Só, Chekhov, sim, da Gaivota. Da Gaivota. Se eu fosse Nina, foi o primeiro monólogo que a Rita escreveu e de facto tem tudo a ver com o artista. É como o sopro de vida da Clarice. É uma espécie de vómito que eu acho que é assim um desabafo muito bonito. Eu confio, há uma coisa que ela diz aí e é de facto certo. Eu, quando aceito um projeto, eu confio na pessoa que está à frente do projeto e dou tudo para que essa pessoa fique feliz e também quero entrar na cabeça dessa pessoa. Todos os encenadores com quem eu trabalho, eu gosto disso. Gosto de perceber o que é que essa pessoa pensa e o que é que eu posso contribuir para ainda enriquecer mais a ideia dessa pessoa. E por isso a minha entrega também nos projetos. Tu és tudo quanto sempre sonhaste? Ainda não. Eu acho que a minha cabeça não para. De sonhar? De sonhar. De desejar? Sim, há tanta coisa que eu ainda quero fazer e sinto que agora com 51 anos, a fazer 52, o tempo me está a escapar das mãos. O tempo não para, sim. Como cantou e Cazuza. Sim, e portanto há muita coisa e muitas ideias que eu tenho que há bocado, como estavas a referir, que é muito difícil quando és mulher levá-las para a frente. Mesmo já levei muitas negas e continuo a levá-las porque sou chata e insisto e porque sei que vou conseguir de alguma forma concretizá-las, nem que seja com 70 anos. Não vou desistir. O que é que ainda te falta fazer na profissão e na vida? Dá-nos pistas. Sei lá, olha, um filme de terror, por Boa. exemplo. Eu gostava de fazer um filme de terror. Gostava de fazer uma tragédia grega. Tenho a ideia de fazer uma Medeia há muito tempo. Olha. Mas agora vão acontecer muitas Medeias e eu vou deixar. Se calhar faço uma Medeia com 70 anos, que também é interessante. Quase com os dentes a cair, as peles a caírem. Tenho muitos sonhos. Ser avó, por exemplo.
não para já. Eu sei que os meus filhos são muito novos, mas também já não são bebés, e sinto este do tempo também tem sido para mim ver os meus filhos crescerem. E a cena do ninho vazio não tem sido fácil para mim. Não? Não. Mas o teu filho ainda está contigo? Sim, mas já sinto Convosco. o meu filho muito autónomo, muito, ou seja, muito pessoa, não é? Com a sua vida. Mas isso não é bom? É ótimo. Não é o melhor É que ótimo. um pai e uma mãe podem desejar? É. O inverso não é péssimo? Não, Um filho que não... Sim, é verdade. Não mas sai ao de mesmo, casa, ao que não está mesmo tempo, preparado. acho que parece que já não posso ditar muito, só se ele perguntar, que é o caso da minha filha. Os pais têm essa função também. Tens a tua filha em Roterdão, Que não é, é? se me pedes opinião, eu dou. Agora não me vou estar sempre a meter. Isso é um trabalho, não é? Também é um trabalho para mim, como mãe, que sou uma mãe galinha e sempre fui muito dedicada aos filhos e uma vida inteira, até mais dedicada à família do que propriamente a mim, e ia fazendo a minha carreira nesses intervalos. Agora estou a reaprender a olhar mais para mim, a recuperar alguma profissão. Na profissão que deixei um bocadinho para trás. Venham as medeias agora, sim, não? venham os papéis todos, os cinemas. Gostavas de fazer mais cinema? Gostava de fazer mais estudo. Gostava, por exemplo, agora estive a ler um livro que saiu da Ziggurat, que é as atrizes quando envelhecem. É de uma filósofa, foi até a Vera Sampaio Lemos. E eu estou a acabar, e ela fala sobre várias atrizes e como é que elas lidaram nos ecrãs com o envelhecimento, e uma delas é a Isabelle Huppert, que acabei de ler agora. Belíssima atriz. Sim, incrível, que está em todo o lado, que dizem que ela é a atriz que está em todo o lado, e eu quero ser essa atriz agora. Belíssima, com rugas em todo lado. Em todo lado, porque eu acho que agora eu preciso de me ocupar, porque como não tenho os filhos para cuidar, eu cuido deles, mas não é da mesma forma quando eles eram pequeninos, que precisavam muito mais de mim, da minha atenção, do meu apoio. Agora não. Agora não. Como é que encaras isso do envelhecimento, do ficar mais velha, enquanto atriz, enquanto mulher? Ou seja, queres tirar partido disso também? Também. Enquanto criadora? Ou tens medo? Também há receios por aí? Ou seja, eu já senti a idade em algumas situações, nomeadamente em televisão. Pronto, já não tenho 20 nem 30 anos. São as idades em que há mais papéis? Acho que agora há mais papéis para mulheres dessa idade. Mas... Para mais jovens? Para mais jovens. Estou a falar de audiovisual, não é? Mas também há alguns papéis para mulheres da minha idade. Mas eu quero contrariar também isso, de alguma forma. Ou seja, eu não sou uma mulher... eu não me sinto velha. É isso que eu quero dizer. Eu nunca me sinto... Se calhar estou a envelhecer e sinto que vou envelhecer e que estou a envelhecer, mas a minha cabeça nunca está... Eu não me sinto velha. Uma mulher de 50 anos é velha? Eu acho que não. Mas, pelo menos é o que acham. Não sei. Acham? Não sei. Eu se calhar estou a dizer aqui um disparate. O audiovisual acha uma mulher de 50 anos velha? Fala-se muito... É o que a televisão te dá a perceber? Não sei, é o que me dá a perceber, porque... Os papéis de mulheres de 50 anos são papéis ou já são ou avós, tens de estar sempre impecável. O teres que estar sempre impecável também não é saudável, não é? Mas eu gosto de estar impecável, mas é por mim, não é pelos papéis. E é isso que eu estava a dizer, que eu quero contrariar isso. Se calhar, porque lês muita coisa sobre mulheres que estão a entrar na menopausa ou que estão com 50 anos, que já não têm a mesma jovialidade. Isso preocupa-te? Não, porque eu tenho muita jovialidade, eu não me sinto velha e também sempre fiz um trabalho de prevenção na minha saúde, na minha vida. Portanto, não para
fazer trabalhos, mas para mim, para a minha própria saúde. Porque eu quero continuar a trabalhar com 80 anos e quero ter a minha cabeça minimamente bem para poder decorar um texto. Eu olho agora para o João Lourenço, estivemos a trabalhar com ele tem 82 anos. Olhar para ele e vê-lo falar, ele tem uma jovialidade, ele tem uma memória que nem eu acho que tenho aquela memória. Portanto, eu quero chegar àquela idade e ainda estar no palco. E, portanto, estou a tratar-me para poder... todos nós vamos morrer e sabemos que vamos morrer, mas quero ter alguma qualidade de vida a trabalhar. Agora lembrei-me da atriz Isabel Ruth, entre tantas que... até, não é, que tem 80 e tal 80 e continua a representar, não é? E tantas, algumas continuam e que bom. Mas também sinto que estou a trabalhar bastante e que os papéis me estão a surgir. Portanto, é uma contradição. É uma contradição. Estavas a dizer que as mulheres de 50 anos são avós, que é engraçado na sociedade e nas grandes cidades está-se a ter filhos mais tarde e, portanto, mulheres de 50 anos muitas vezes estão a ter o primeiro filho. O primeiro filho, não é? Portanto, a ficção não está a par de uma certa realidade na sociedade, não é? Porque é difícil os jovens tornarem-se independentes e conseguirem ter família, e, portanto, não é? Isto atrasa tudo e as mulheres tornam-se mães aos 40 e até mais tarde. Queria falar também desta tua vitória, podemos chamar assim conquista, de teres tirado o mestrado, não é? Já numa fase mais madura. Foi muito importante para ti, não é? Que não tinhas um curso. Foi importante porque até mais, não é para ter o curso, o mestrado surgiu por um estímulo intelectual. Eu estava a sentir-me estagnada e nessa altura tinha feito o baile com a cocriação com a Sara Carinhas e ela tinha feito uma licenciatura e eu acompanhei isso e ela disse, tu também podias fazer um mestrado, tu com o teu currículo fazes uma entrevista e podes fazer diretamente um mestrado. Só tinhas o 12º na altura. Só tinha o 12º na altura. E eu, fiquei muito entusiasmada e meti-me a fazer o mestrado. E na altura estava também a fazer uma criação, era mãe, os miúdos eram mais pequenos. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um grande desafio para mim. Eu chorei, parecia uma adolescente, porque não sabia escrever um ensaio, portanto não tinha bases, porque saltei de um 12º ano para um mestrado, não passei pela licenciatura, e a licenciatura dá-te umas ferramentas para poderes depois fazeres o mestrado. Portanto, o mestrado foi muito difícil, o primeiro ano, mas foi muito estimulante intelectualmente, especialmente as aulas. Escrever era sempre complicado, não é? Os ensaios e os trabalhos, mas as aulas, o debater, os textos que os professores nos davam, tenho muita memória das aulas de iconografia com a Maria João Brilhante, que foi depois a minha orientadora, que gostava imenso de como ela interpretava os quadros, porque há uma história sempre na interpretação dos quadros e essa disciplina marcou-me bastante. E depois fiz o meu trabalho final, a minha tese foi um diário de bordo da leitura da obra do Dostoiévski, da leitura e depois da criação do espetáculo. E foi essa a minha tese, eles viram o espetáculo e depois fiz um diário de bordo. Isso colocou-te noutro lugar, para ti própria? Sim. Eu ainda nem tenho o diploma, nem fui buscá-lo, porque acho que nem há papel da Casa da Imprensa para me imprimirem o diploma. É um bocado vergonhoso. Como assim? Mas pronto, já fui lá várias vezes, porque o Gonçalo diz, nós temos que ter aqui o teu diploma, que isto foi uma conquista. Para emoldurar. Para emoldurar. E ainda não há. Só que ainda não há papel. O papel, qual papel? Não é Casa de Imprensa, é Casa da Moeda. A Casa da Moeda, que é um papel... Não há moeda para, não sei, para o diploma. Não sei, mas foi bastante, foi um marco para mim, porque conseguir com aquela idade, com aos filhos, acho que foi aos 45, se não estou em erro, fazer um mestrado foi muito importante, foi uma conquista para mim, uma prova a mim mesma.
Que bom. Quem nos escuta, eventualmente, se tiverem desafios desse género, atirem-se, se tiverem espaço para isso. Queria falar ainda rapidamente sobre o estado do mundo e das coisas. Falámos dos extremismos e radicalismos e outros ismos. Qual é o lugar do teatro e da arte que mais te interessa? Aquele que incomoda ou que acolhe, ou ambas as coisas? Eu acho que a arte tem espaço para isso tudo. Quando vou ver, como diz a Rita, eu não me comovo muito, mas gosto de ser gosto de me comover. Costumo dizer, enganem-me bem, porque eu sou um bom público, vou sempre disponível. A fazer, eu acho que tem a ver com a palavra também, não é? Com aquilo que tu passas, que pode incomodar, que pode tocar, que pode emocionar. Portanto, eu acho que a arte tem espaço para isso tudo. E para ajudar também a refletir. Para ajudar, por exemplo, no caso agora do Veneno, tivemos conversa com o público no domingo e foi muito curioso as pessoas partilharem o que é que sentiram, porque é uma peça que está muito colada na realidade, é muito realista, e houve pessoas que de facto, houve um espectador que disse, eu o texto até nem gostei muito, mas eu emocionei-me, aquele abraço, aquela sensação quando o Gonçalo começa a bater em si próprio, portanto são momentos que marcam o público de alguma forma, e que os emocionam. Há uma frase que ficou ali no ar, que tu disseste, que é: eu tenho direito a estar triste. Sim. Não é? É o direito ao luto. O direito ao luto, como cada um vive o seu luto, ninguém sofre mais, um não sofre mais que o outro, cada um sofre à sua maneira, é solitário, o luto é solitário. E as pessoas que estão ali a ver passam por muitas emoções, há outras que não se tocam, não há problema nenhum. Houve uma pessoa no público que é terapeuta e que recebe pessoas que passam por esses momentos, que perderam um filho. Essa pessoa começou a falar e começou-se a emocionar, porque disse que é mesmo isto. Portanto, o conseguirmos chegar ao público desta forma é muito gratificante, como um espetáculo do Tiago Rodrigues, por exemplo, que incomoda. Eu própria vi o espetáculo e fiquei incomodada. E o público que no final reage, abandona, portanto, grita. Há espaço para isso tudo. Pois, tu própria disseste que agora neste espetáculo Veneno há vários psicólogos, não é? E terapeutas que vão ver. Que estão a ir ver. Curioso. O filósofo italiano Franco Bifo Berardi afirmou recentemente: a espécie humana não sobreviverá a este século. Este pensador perdeu a esperança, ora se vê, mas aponta para ela. Temos de criar as condições para a alegria e a solidariedade durante a agonia. A cultura pode ter este papel? Pode. Acho que sim. Para a solidariedade, para a alegria, apesar da desesperança. Exato, é termos espaço para isso e darem oportunidades, porque falta de ideias, não há falta de ideias, há muitas ideias, há muitos grupos a quererem trabalhar. E o público? E o público precisa disso, precisa de espetáculos de comédia, de drama, de tudo. Portanto, há espaço para isso. Tem de haver também condições. E para haver condições para isso, para essa humanidade, para essa alegria, também tens que ter, como diz o Daniel Sampaio, tens que dar condições às pessoas. E as pessoas, neste momento, algumas pessoas alimentam-se mal, não têm uma casa para viver, os trabalhos são precários. Portanto, diz a população, na população. Da população. Portanto, isto tudo também contribui para que as pessoas andem mais tristes, a humanidade ande mais triste, mais deprimida, não é? E que até nem tenha muita disponibilidade financeira. E mais enraivecida também. E não tenha disponibilidade financeira para se ver espetáculos como queremos, ou ir a exposições ou a concertos. Portanto, as pessoas têm que escolher o que é que neste mês podemos fazer. E isso tudo também contribui para a saúde mental. E lá está,
para as depressões, para a agonia e para essa revolta, não é? O ressentimento, não é? Sim. Que é uma palavra Mas muito usada para tentar justificar os votos em determinados partidos mais extremados. Mas a arte, eu acho que a arte tem esse poder de curar, não é curar, de trazer alegria, até de fazer terapia. E de trazer esperança. Esperança, sim. Para o que é que importa ter o punho levantado? Para a injustiça. Eu sou uma pessoa que não consigo ver a injustiça. Há muita injustiça. Para com as mulheres, para com as mulheres, várias comunidades? Com as pessoas. Com as comunidades, sim. Acho que vale a pena levantar sempre o punho. Tens até levantado, para nós mesmos. Tens levantado o punho várias vezes ao longo da vida? Eu não sou uma ativista de redes sociais. Mas na tua minha vida, quando te viste confrontada? Sim, sempre. E lá está, fechei muitas portas, como diz a Rita, e ela conhece-me bem, abri outras, e também fechei por outras pessoas. Também já levantei o punho por outras pessoas, por injustiça de outras pessoas. Não consigo ver injustiça à minha volta. E, portanto, eu levanto o punho. E acho que vale a pena sempre levantar o punho. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que nos trouxeste? No arranque desta conversa trouxeste Adagietto de Mahler, não é? E agora, Zeca Afonso? Sim. Menino do Bairro Negro, não é? É. Porquê esta música? Foi a primeira música que eu aprendi a cantar com o meu pai. E que ele demorava horas porque... E a minha mãe andava lá a fazer a sua vida, a sua lida da casa. E eu tenho esta memória, ele sentado com a guitarra e eu de pé, com 6 anos, e tinha que atingir o tom do negro, bairro negro, bairro negro. Só que eu tinha 6 anos e eu não conseguia atingir este tom. E ele passava, ainda não está. E a minha mãe, só ouvia a minha mãe dizer assim: oh Mário, deixa lá a menina, deixa lá a rapariga. Olha, ele continua a insistir. E eu sempre a tentar. E eu fazia assim. Pronto, e isto é uma memória que, pronto, que também define um bocadinho aquilo que eu sou hoje. Que é esta persistência, este rigor, esta entrega. E o espírito de sacrifício. Canta mais um bocadinho desta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar, os meninos vão correndo ver o sol chegar. Que bonito. Eu cantava esta música para os meus filhos quando eles estavam... E eu, quando os ia deitar para dormir. Porque é uma música realmente bonita e é difícil de cantar. Não é fácil. Acho que quem cantou esta música foi uma fadista... Agora não me estou a lembrar o nome. Fadista loira, cabelo curto, como é que ela se chama? Marisa. Desculpa, Marisa. E trouxeste também GNR, efetivamente. Sim. Então. GNR faz parte da minha juventude. Da nossa. Sim. Porto, esta imagem, imagina. Rui Porto, Reininho. Sim, Rui Reininho, sempre maluco, louco. Efetivamente louco. Dava grandes espetáculos. Tu cantavas a GNR? Não, por acaso, mas cantava Rádio Macau. Pois, adoro. Também. A Xana, que era a vocalista. É exato. Ainda é época, acho que vão voltar a... Curiosamente, eu estive a ensaiar na Cal e eles estavam a ensaiar ao lado numa sala para o aniversário dela dos 50 anos, acho eu. E ela está com a voz exatamente igual. Incrível. E eu fui lá espreitar, porque aquilo faz parte da minha juventude também. E GNR, efetivamente, com o meu carro, vidros abertos,
na Ponta Rábida a conduzir a alta velocidade. Pronto, é só isto. Eram as minhas noites no Porto. Como é que é? Efetivamente gosto de aparências. E efetivamente gosto de idealizar. Maravilha. E última música, Starting Over, John Lennon e Yoko Ono, não é? Sim, esse álbum, quando saiu, foi assim um bocado revolucionário, porque tinha uma música também da Yoko Ono que parecia que estava a ter um orgasmo, e isso, pronto, mexeu um bocado comigo, esse álbum. Pronto, John Lennon é John Lennon, é um ícone, não é? E essa música, eu fiz uma coreografia, que também estive horas e horas, as minhas leads das imitações e das danças, a criar uma coreografia para um espetáculo na minha escola secundária, que foi muito importante também para mim, para eu poder experimentar uma data de coisas, porque era uma escola muito cultural, tinha essa vertente. E fazíamos muitas festas de escola, mas festas à séria, metíamos motas no palco, fazíamos o grease, o dirty dancing, andámos a experimentar o salto numa piscina também. Meu Deus. Fizemos o salto, portanto era tudo muito, muito profissional, sempre muito amador, mas profissional ao mesmo tempo. E então essa música também foi uma música que me marcou, porque foi a minha primeira coreografia, portanto, que eu criei sozinha, com umas bengalas, com uma amiga minha que também dançava, tínhamos umas bengalas brancas e estávamos vestidas de preto e fizemos essa coreografia, uma música que eu gosto sempre de ouvir, que me leva à minha juventude. E tens poemas para ler, não é? Tenho. O que é que Olha, eu trouxe poemas, vou-te explicar porquê. Sim. Tinha montes de ideias, mas eu li pouca poesia e agora estou a começar a descobrir poesia. Fui fazer umas leituras de poesia lá no Café Dias com o Miguelinho, depois convidaram-me para fazer no CCB, então eu comecei a descobrir, porque achava sempre que, não sei, era mais do romance, não é? E pronto, comecei a descobrir a poesia e de facto, pronto, tem uma particularidade, parece que são palavras mais simples e que entram mais diretamente, têm mais profundidade, não sei. E escolhi este, que foi um poema de Sofia de Mel Breiner, que é O Jardim. O Jardim, que eu gosto muito porque quando era pequenina, miúda, eu fiz xixi na cama até muito tarde. E achava sempre que estava num jardim com muitas flores. Portanto, o jardim para mim é um sítio bonito, um sítio que me acalma. Mas não, ou seja, o facto de eu fazer xixi, isto é um bocado contraditório realmente, não me leva a más recordações. Para mim era normal, a minha mãe ficava muito chateada, depois aquilo parou. Mas o quê? Imaginavas-te num jardim? Imaginava-me num jardim cheio de flores a fazer xixi. E fazia xixi na cama. E estavas na cama? Estava na cama e ainda por cima dormia com a minha irmã, porque tínhamos um quarto muito pequeno e eu tinha que dormir com ela na cama e ela não gostava nada. Chamavam-me a Maria Mejona. Mas pronto. Sim. E os jardins para mim são sempre sítios onde eu posso relaxar, onde eu gosto de estar, onde me trazem calma e paz. E então vou ler este da Sofia de Mel Breiner. O jardim. O jardim está brilhante e florido. Sobre as ervas, entre as folhagens, o vento passa, sonhador e distraído, peregrino de 1000 romagens. É maio ácido e multicolor, devorado pelo próprio ardor, que nesta clara tarde de cristal avança pelos caminhos até os fantásticos desalinhos do meu bem e do meu mal. E no seu bailado levada pelo jardim, deliro e divago, ora espreitando debruçada os jardins do fundo do lago, ora perdendo o meu olhar na indizível verdura das folhas novas e tenras, onde eu queria saciar a minha longa sede de frescura. Muito bem, onde eu queria saciar a minha longa sede de frescura. Bonito.
Ela tem poemas muito bonitos. E trouxeste também Raquel Nobre Guerra, que é um novo livro dela. Acaba de lançar, e escolheste o poema Calipo de Morango. Sim, este livro dela tem muito humor, tem poemas que também falam da juventude dela, do amadurecimento, falam do mundo, da visão como ela vê o mundo. E o Calipo de Morango tem humor, mas também tem uma profundidade, e é muito feminino este livro. Vou tentar ler bem, porque quem leu este poema foi a Teresa Coutinho, e ela leu muito bem este poema. Um calipo de morango, com uma palavra de Ana Paula Inácio. Ser mulher não é menos difícil que tornar-se imortal, tantas vezes e tanto quanto essa velha mania de querer voar. Tropecei como um anjo pedrado nas inoportunas asas para desabar no banco dos réus. Porque há veneno entre nós, debaixo da língua, na tábua das leis, sob a conveniência da régua. Confesso a vós, irmãos e irmãs, que pequei, por pensamentos e palavras, atos e permissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem, os querubins e santos que rogueis por mim, pelos joelhos esfolados pela primeira minissaia dos porfírios. Por me tornar explícita dentro e fora de mim, declarar revolta, corpo total, sair selvagem para a magia quente da Rua da Vitória em 1994. E sem esse olhar de intrusão implícita, sem a vossa licência ou beneplácito, chupar com criancice sáfica um calipo, foda-se, de morango. Tinha que ter aqui o foda-se do norte. Maravilha. Mas ela não é do norte, mas eu achei graça. Gostei muito, belíssimo poema, da Raquel. O livro chama-se, queres dizer o nome do livro? Postes de luz para cães vadios, da tinta da China. Pela Raquel Nobre Guerra. Sim. Ser mulher não é menos difícil que tornar-se imortal? Não é menos difícil do que tornar-se imortal. Ser mulher é muito difícil. Eu acho que a mulher luta por conseguir sempre um espaço, um espaço que nem é para substituir ninguém, não é para tomar o espaço de ninguém, é só para conseguir esse espaço. Existir. Ter um espaço também. Sim. Mas às vezes questiono-me por sermos tão complexas, porque somos complexas no bom sentido, não é? E eu vejo isso no dia a dia, nas pequenas coisas, que é um homem às vezes olha para uma mulher e parece que não a consegue ver pelo completo, porque de facto somos complexas, mas também não há essa tentativa, e nós é que temos que estar sempre a impor o que queremos e o que sentimos. Há essa sempre imposição que acaba por ser cansativa, não é? E portanto não é fácil existir sendo mulher num mundo de homens, estando homens no poder ou com mais voz. Sim, também há mulheres que têm voz e também não deixam algumas mulheres existirem. Portanto, não é só os homens. Claro, o machismo não é só dos homens. Mas também temos que perceber, pois há sempre uma história por trás, porque é que essa mulher, ou o que é que essa mulher passou para conseguir estar onde está. Portanto, há sempre algo porque passou, não é? É cultural, é mundial, não sei. O período, a menstruação, não é? O ter os bebés, a amamentação, os partos. Os partos são coisas muito violentas para uma mulher
que demora muito tempo o corpo a recuperar e mesmo a cabeça a recuperar. E a menopausa? A menopausa, por exemplo, agora. Eu, por exemplo, estou a passar por uma perimenopausa. Claro que não estou como algumas amigas minhas que estão a passar. Pronto, depende das pessoas que passam melhor, outras pior. Mas às vezes olho para mim e digo assim, mas caramba, xiça, temos que passar ainda por mais. O que é que temos que passar por mais? Tive uma amiga minha que me disse que a mãe, com 60 anos, lhe disse assim, agora sim, eu estou bem. Porque já arrumou com tudo. Estava despachadinha. Despachadinha. Portanto, se calhar eu penso assim, aos 60 anos é que eu vou estar no ponto. No ponto, despachadinha. Sem problemas. Mas sim, é difícil ser mulher. Que sugestões culturais trouxeste agora? Olha, eu não tenho visto muita coisa, vi só os filmes todos dos Oscars, mas tenho uma sugestão. Todos? Quase todos. Aquelas interpretações não podia perder, não é? Mas tenho uma sugestão. O que eu posso ver, vejo em casa nas plataformas e tenho estado a ver a filmografia do Bergman, que acho que é de aproveitar, que está no Filmin. Um autor, um grande clássico, não é? Com filmes como Morangos Silvestres, Fanny e Alexander, O Sétimo Selo e por aí vai, não é? Por acaso, O Sétimo Selo não é o que mais gosto. Tenho agora visto alguns que ele fez nos anos 50, 60, O Silêncio, Em Busca da Verdade, que são filmes bastante intensos e muito, muito humanos. Ele trabalha muito esse lado humano, não é? Das relações humanas, e ele tem uma particularidade que é, ele escrevia muito bem para mulheres. E aquelas mulheres, a forma como elas representam, para mim é um workshop. E eu fico a ver os filmes e olho como é que a Liv Ullmann consegue estar tanto tempo sem pestanejar e dar tanta emoção, não é? E lá está, vem o meu lado de infância, que é como é que ela faz, e eu às vezes fico a observar e a não querer pestanejar ao mesmo tempo que ela está, que estou a ver o filme. Meu Deus, depois vem a lágrima, não pois, é? Mas é curioso, portanto, é uma filmografia muito interessante de se ver, porque são todos muito diferentes, e ele filmou muito, ele fez muitos filmes. E mais? Mais alguma sugestão? Olha, livros. O ano passado li a Leila Slimani, que foi uma autora que me surpreendeu imenso e que me marcou. A Canção Doce e O Jardim do Ogre foram dois livros que me marcaram imenso. Eu acho que é uma autora que vale a pena ler. O Em Busca de Tempo Perdido, nunca é tempo perdido ler esses 7 volumes do Proust, vale a pena. Um dia vou querer reler esses volumes. E tenho uma sugestão de um podcast que é precisamente sobre saúde mental, que eu acho que é muito importante, é uma fase que é preciso estarmos com muita lucidez e muito, muito bem informados, para não nos deixarmos levar pelo medo, pelo ódio. E esse podcast, que é do Daniel Sampaio, que é um psiquiatra, com uma jovem jornalista, que acho que é Marta Amaral, se não estou em erro, chama-se O Nosso Olhar para Ti. Eu comecei a ouvir esse podcast mal ele estreou nos podcasts, e é um podcast que me vai acompanhando, fala sobre muita coisa de saúde mental dos avós, dos pais, da adolescência, e é um podcast muito útil, especialmente para quem, imagina, não tem dinheiro para ir fazer terapia, porque acontece muitas vezes isso, as pessoas às vezes não têm dinheiro para fazer terapia com a frequência que precisam de fazer, e é um podcast que ajuda imenso a podermos até resolver algumas coisas e aprendermos como é que lidamos com um jovem adolescente ou numa relação de um casamento. Ferramentas que podem ser usadas. São ferramentas que são muito úteis e acho que é um podcast muito útil a ser ouvido. Obrigado. Estamos a chegar ao final desta conversa.
Quais são os teus maiores fantasmas hoje? Algumas inquietações que atualmente andam em ti? Saúde. Ficar doente e não poder trabalhar, por exemplo. Por isso é que faço uma terapia de prevenção há 5 anos e alimento-me bem, faço exercício. Claro que eu sei que vou morrer, mas faço os exames. A menina ainda dança, não é? Ainda danço, canto. Portanto, isso é um fantasma que é a saúde, querer estar bem de saúde para poder trabalhar, porque sem saúde não se pode trabalhar. E realmente é o trabalho, ter trabalho para poder pagar as minhas contas e poder dar aos meus filhos o que eles precisam. Tu queres estar em todo lado, aliás, já disseste, portanto, Sim. isto agora que se cumpra, não é? Sim, espero bem que sim. Claro. E a morte, não é? Que Pois. à medida que tu vais envelhecendo, pensas muito mais na morte e Já pensas nisso? já. Bolas? Já. E eu acho que Aos comecei a 50, pensar nisso. Carla? Sim, comecei a pensar nisso depois da morte dos meus pais. É quando se perde aquela... Sim, porque és tu agora que estás na linha da frente, não é? E de repente agora sou eu que estou aqui a avançar. Mas não é de uma forma doentia. Penso, porque pronto, a morte está sempre ao nosso lado, como a vida, não é? Claro. Acompanha-nos. Bom, que uses isso para o sentido de urgência de viver E as depois coisas. estes não é? textos também aparecem-nos na frente, estamos a fazer Claro. peças que nos fazem lembrar isso, não é? Que não é mau, não é mau. Eu não claro. estou a dizer isto como uma forma negativa. É bom. Fazem-nos sentir vivos Sim, e aproveitar. exato, e aproveitar. Por isso é que eu digo que o tempo me foge das mãos, porque quero aproveitar e agarrá-lo. Mas não é sempre que podemos. A vida tem sido boa para ti? Tem. Mesmo com todas estas dificuldades e fechos de portas, aberturas de janelas, parejar, a vida tem sido boa para mim, mas eu também tenho feito por isso. E quero realçar isso muito bem. Pois, nós temos um papel. Temos um papel importante e mesmo quando as coisas correm mal, a gente tem que, pronto, ok, correu mal, vamos para a frente. Não é uma fatalidade. Por isso é que eu vivo muito o presente, não fico agarrada ao passado. Eu gosto de viver o agora e o que vai acontecer. Vamos para a frente. Vives mais o agora ou o que vem aí? Vivo o agora a pensar no que vem aí. Pois, Porque tens que pensar nisso. tens. Mas às vezes estamos tão a pensar no que vem aí que não vivemos o agora. Não. Eu vivo no agora a pensar Claro, em 2 ritmos. em 2 ritmos, sim. Percebo. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e dedicas mais tempo e atenção? Pequenos, grandes prazeres. Estar com a minha família, os meus filhos, a ver um filme. Nós sempre fizemos isso. Isso é das coisas que eu mais gosto. É um domingo, estarmos a ver um filme que todos gostemos. Demoramos horas para escolher o filme, para estarmos todos de acordo. Ai, não há isso. Não há às vezes demorar muito Sim. tempo para se ver um filme e depois já não se vê. Não. Também há... Mas neste caso não, eu queria ver este, então vamos a votos, pronto. Depois dá uma grande discussão, este, aquele... Mas chegamos a um consenso e vemos, e estamos juntos no sofá, deitados, um carinho, estar com o meu filho e com a minha filha e eu deitar-me na cama com eles e falar e olhar para eles e a dizer que gosto muito deles, e, como sempre fiz. E a minha cadela também. Como é que se chama? A Luna. Luna. Há uma coisa que eu gosto imenso de fazer com ela, que é deitar-me assim ao final do dia. Eu vivo ali perto do bairro de São Miguel e tem uma escola. A partir das 5h30 há muitas crianças no jardim que vão os pais para lá brincar com as crianças. Mas depois elas vão-se embora. E há ali um momento antes de anoitecer na casa que eu gosto imenso, que é mais ou menos entre as 6 e as 7h30, que é, não sei, há uma paz e uma calma, parece que baixa o ritmo da cidade. Eu sinto isso. E gosto de estar no sofá com a minha cadela deitada,
pronto, a sentir esse ritmo lento, a acalmar. Não é que eu não gosto de ritmo acelerado, mas eu gosto destas percepções, de sentir que a cidade está a acalmar. E é essa transição, a transição do fim de tarde para a noite, que me agrada. Boa. Obrigado, Carla. Obrigada eu, e olha, desculpa, estes temas, parece que falei de muita coisa e não falei de nada. Não. Foi a primeira vez assim que eu fiz um podcast tão grande e parece que às vezes nos perdemos nas conversas, mas não, acho que não. As conversas são assim, desarrumadas. Desarrumadas, sim, é possível. Como a minha cabeça às vezes também é desarrumada. E obrigada pelo teu interesse. Obrigado muito bom, por teres vindo. E terminou assim este episódio com a atriz Carla Maciel, que está em cena com o Gonçalo Waddington na peça Veneno, ainda mais umas semanas no Teatro Aberto. Sim, até dia 3 de maio. Até dia 3 de maio. Dia da Mãe. Estreou no Dia do Pai e acaba no Dia da Mãe. Ora, tomem, já viram? Muito bonito. Espero que tenham gostado e se digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta que vos rodeia, partilhem poemas, partilhem poesia, por que não? Sugestões culturais, também verdade. pode ser. Podem encontrar-me nas redes sociais. Partilhem amor, desculpa. Partilhem amor, pois é isso. Guarda aí uma ideia. Gosto sempre de ter o vosso feedback. Como sabem, nesta temporada o genérico é da autoria da Garota Não e as fotografias desta vez foram da Matilde Fieschi. A edição áudio, tal como é hábito, é do Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas. Com empatia. Carla, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia, partilhem amor, não é? Olha, partilhem amor e vivam intensamente com amor. Ponham amor em tudo que façam. Acho que isso é o mais importante. Obrigado.